Moisés, chamado Gênesis, tá ok? Então, livros do Pentateuco, introdução ao Antigo Testamento. E nessa parte agora, vamos falar um pouco especificamente acerca dos livros, explicar acerca da sua composição, o tamanho do livro, do que trata, a que tempo o livro se refere, né, o período que é abordado pelo texto do livro, e falar também acerca da autoridade desse livro dentro do cânon. Então a gente vai discutir um pouco acerca dos livros especificamente. Ter estudado aí acerca da composição do Antigo Testamento de uma forma mais geral, né? E as traduções, as teses, as correntes teológicas, né, que discutem acerca da formação do Antigo Testamento. Agora especificamente vamos falar acerca dos livros em si, dos próprios livros do Antigo Testamento. Este livro é: No princípio Deus criou os céus e a terra. É o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1 e 1. Então, abordando agora o livro de Gênesis. O título do livro que chega para nós, como já foi falado, a nossa Bíblia tem uma origem a partir da tradução feita para o grego da Septuaginta, depois o latim da Vulgata, e o grego da Septuaginta empregou a este livro o título de Gênesis, que na verdade é um substantivo presente na sua língua. O Gênesis na língua grega é o princípio, né, o início, a origem. Então é o título grego que aparece para nós. É a forma grega do título que aparece para nós, como Gênesis, como princípio. Mas o hebraico dá a ele o nome de Bereshit, que é no princípio também, fazendo referência exatamente às primeiras palavras aí que aparecem no texto. Então a gente vai ver que alguns livros eles são nomeados a partir dos primeiros trechos, as primeiras frases, as primeiras palavras que aparecem no próprio texto em si, ou alguma palavra, alguma frase importante que venha a ser relevante para aquele livro, né, venha a caracterizar aquele livro. Ou às vezes os sábios davam a ele um título de acordo com o seu tema, né, com aquilo que que é principal, aquilo que o tema expressa. Então o título Gênesis ele tem origem na tradução para o grego, e o nome hebraico é Bereshit. Com relação à autoria, há sem dúvida, sem sombra de dúvida, uma grande discussão. É uma grande discussão em torno da autoria. Então a teologia liberal, que analisa a Bíblia a partir de um pressuposto científico, um pressuposto acadêmico, e rejeitando muitas questões de fé, ela muitas das vezes é levada a partir de uma análise textual somente, novamente reafirmando, como a gente falou na aula anterior, a partir de alguns pressupostos antissobrenaturais e alguns pressupostos equivocados, eles questionam intensamente a autoria mosaica. Eles dizem que Moisés não pode ter sido o autor de Gênesis. Primeiro, por estar abordando alguns fatos que são muito anteriores à sua vida, né, com os textos aí do início de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, né, temos textos que se referem a épocas muito anteriores a Moisés. Com relação a isso, já trouxemos esclarecimento quando falamos acerca da tradição oral, a herança da tradição oral, alguns registros que eram possível haver já na época a partir das escavações arqueológicas. Nós vimos que a humanidade produz conhecimento já há muito tempo, há pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. A arqueologia encontra vestígios de escrita, de textos, de história, inclusive testemunhos históricos acerca daquilo que Moisés relata em Gênesis. Então muito do que Moisés escreveu a partir da herança da tradição oral e tradição escrita, sem contar com o caráter de revelação que está presente em Gênesis, por meio do qual Moisés veio a compor este livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então muitos críticos
eles questionam a autoria mosaica, mas porque não levam em consideração essas características, não levam em consideração esse pressuposto da fé e do sobrenatural na inspiração do Espírito Santo de Deus sobre os autores bíblicos. E também eles encontram diferenças no corpo do texto. Então o texto de Gênesis capítulo tal, esse bloco tem uma diferença textual em relação a outro bloco de texto. Então eles fragmentam o livro em alguns pedaços. Se eu não me engano, há pelo menos 4 tipos de tradições que eles atribuem aos textos de Gênesis: a tradição javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômica. Então, ao livro de Gênesis não, ao Pentateuco no geral, né? E ao livro de Gênesis também eles atribuem essas divisões, dizendo que há textos dentro de Gênesis que foram escritos por autores diversos e que foram reunidos num livro só a partir do trabalho dos escribas. Agora, claro, toda essa crítica e esse ponto de vista é motivado pelo fato deles olharem para esse texto e já a priori lançarem sobre ele um pressuposto negativo, né? Um pressuposto cético, sem qualquer tipo de credibilidade em relação àquilo que o próprio autor afirma de si, que é inspirado e que está escrevendo sob orientação divina, e principalmente aquilo que os testemunhos ao longo de toda a Bíblia falam acerca deste livro, de Moisés como seu autor, Moisés como quem Deus usou para construir esta obra. Então esses testemunhos não são menos válidos do que os testemunhos dos cientistas, dos acadêmicos que vieram depois ao longo da história e elaboram suas teses acerca dele. Pelo contrário, eu entendo que esses testemunhos são superiores, são testemunhos fidedignos e mais que gozem de mais autoridade do que os outros que vieram após. Então, a toda a Bíblia, muitos autores, Josué, nós vimos lá alguns textos da Bíblia Sagrada, alguns textos ao longo de toda a Bíblia Sagrada, inclusive o próprio Senhor Jesus, afirmando a autoria mosaica destes livros, do Pentateuco e também deste livro de Gênesis. Então, Moisés, o autor de Gênesis, 1445 a.C., pelo menos, a partir daquelas teses cronológicas. Uma delas aponta a data de 1445 para a saída, para o êxodo da terra do Egito, né, a libertação da escravidão, e com a peregrinação que se deu ao longo de 40 anos pela península do Sinai, nós entendemos, a teologia conservadora ortodoxa entende que este foi o período de produção destas obras. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esse foi o período de confecção do Pentateuco. Então, tendo início com Gênesis, logo após a saída do Egito, né, no ano de 1445 a.C. Outra questão, o tema principal do livro, com relação ao tema principal, os princípios, os nomes grego e hebraico, bem como o tema do livro, se confundem num só assunto, pois o autor começa falando o princípio dos céus e da terra, do homem, do pecado, do evangelho, que as boas novas de salvação estão presentes, na verdade, desde o princípio, estão presentes desde o primeiro livro da Bíblia. O evangelho muitas vezes é uma palavra que é relacionada mais aos 4 livros do Novo Testamento, mas evangelho, na verdade, ele não é só isso, ele também é uma forma de designar aqueles livros, mas não somente isso. Evangelho é boa nova, to evangelion. Temos lá as boas novas, o evangelho sendo anunciado, que virá da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, e essas são as boas novas para a humanidade. Sob esta direção, essa expectativa, viveram os justos do Antigo Testamento, e eles morreram debaixo dessa esperança, e essa esperança para eles foi o selo da sua salvação, porque depois de Cristo ter vindo aqui na Terra realizar a obra que realizou, ele se apresentou para esses que esperavam a sua vinda e cumpriu a promessa.
daquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, eis aí o início de tudo isso. Em Gênesis 3,15, há o anúncio do Evangelho. Com relação ao período, divisão e conteúdo do livro. O livro está dividido em 3 partes. A primeira trata do princípio do mundo e da humanidade, a segunda da vida patriarcal e a terceira da história de José até o fim do livro. Então temos aí, com relação ao tempo, ao período, então primeiro, a criação até Abraão, as subdivisões que podemos encontrar aí no livro, da criação até Abraão. Então a criação de tudo, do universo, do homem, até o início da tratativa com os patriarcas. Então os patriarcas antediluvianos que houveram, depois Noé, né, que é salvo do dilúvio, a família dele que vai constituir novamente toda a população da terra, né, a partir de Sem, Cã e Jafé, todos os povos, e dentre os semitas, o chamamento do patriarca ancestral dos israelitas, cujos descendentes serão exatamente os hebreus, o povo da revelação. Então nós temos aí da criação até Abraão, de Abraão a José, é uma possível divisão aí para a tratativa do livro, Gênesis 12 ao 50. Primeiro Gênesis 1 a 11, depois Gênesis 12 ao 50. Aliás, uma informação bastante interessante acerca da extensão do livro. Gênesis tem 50 capítulos e 1533 versículos. O livro do Gênesis em toda a sua extensão. O tempo de escrita do livro está envolvido também em grandes discussões e diferentes linhas teológicas de abordagem. Entra a questão da cronologia. Então, a cronologia, a partir de um ponto de vista puramente teológico, muitas das vezes contabiliza simplesmente o tempo de vida dos patriarcas que são anunciados na Bíblia e faz assim, elabora uma hipótese a partir desse subsídio só, dessas informações. É quando você vai ter algumas cronologias que vão apontar datas de 4.004 anos, outras de 6.000, outras, como está presente aí, mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo, quando não somente se contabiliza o tempo de vida dos patriarcas, mas leva-se em consideração alguns outros dados. Por exemplo, os dados fornecidos pela arqueologia, que a partir dos seus estudos localiza uma aldeia numa cidade chamada Jarmo, onde pode ser constatada a presença do homem desde o ano 6.800 a.C. Então, valendo-se de tais informações, alguns teólogos elaboram uma cronologia que se estende para mais tempo, recua mais tempo na história, né? Então temos aí uma hipótese de pelo menos 9.000 anos antes de Cristo. Mas isso é somente uma tese, é uma hipótese, não há como se ter uma afirmação definitiva acerca de datas para esta circunstância, para essa situação, porque recua muito na história. E tem a questão também a presença do homem no Éden antes da queda, né? Qual o período? Mas, passando isso, nós vemos que o livro pode ter sido composto até pelo menos a data de 1805, o período que ele cobre, né? Até pelo menos a data de 1805, período de história coberto pelo livro, na época já do patriarca José. Então foi escrito por Moisés em 1445, mas está se referindo ao período histórico desde a criação até pelo menos 1805 a.C. Então, com relação ao período, a divisão do conteúdo também já falamos. Os primeiros capítulos de Gênesis tratam da cosmogonia. São plenos de solene majestade, sem enfeites e sem fantasias inúteis. Impressionam justamente por isso. O texto sagrado nos faz saber que somente Deus existia naquele tempo, com a sua onipotência e a sua vontade de criar o mundo. Então vemos aí alguns temas abordados por Gênesis, né? Desde o tema da criação, que é chamado cosmogonia, aqui, e eu vou trazer aqui um subsídio da Bíblia Arqueológica, a Bíblia Arqueológica NVI. Vou trazer um subsídio aqui que vai nos mostrar
a importância do relato de Gênesis acerca da cosmogonia e uma comparação entre aquilo que Gênesis relata e alguns relatos da antiguidade que vem se diferenciar com relação à forma de tratar esse tema, forma de tratar esta verdade. Textos e artefatos antigos, antigas narrativas da criação. Em contraste com as narrativas bíblicas da criação, as antigas histórias oriundas da Mesopotâmia, do Egito e da Síria e Palestina fazem mais que apenas tentar explicar como o mundo físico veio à existência. Os mitos da criação em geral falavam da elevação de um deus de algum lugar à supremacia sobre todos os outros deuses, de modo a validar o prestígio daquela deidade, daquele altar ou da cidade na qual o altar está localizado. Os mitos egípcios, por exemplo, tendiam a afirmar que uma colina primordial ou uma ilha da criação emergia de um oceano primevo e que um Deus criara todas as coisas a partir daquele local. Os altares egípcios, portanto, reivindicavam seus locais naquela colina primordial. Afirmavam que o deus daquele altar era o grande deus criador. Em Mênfis, o deus era Ptah. Em Hermópolis, era Tote. Em Heliópolis, era Atum. Dizia-se que nesse local, uma pedra sagrada marcava o ponto em que Atum, da forma do pássaro Beno, pousou e iniciou o processo criativo. Os temas mais comuns nos mitos da criação incluem a geração espontânea dos deuses, e a reprodução sexual entre eles e a deificação da natureza do sol e da lua. Os mitos da criação costumam destacar elementos geográficos, características únicas do altar associado com o mito. Um mito egípcio, por exemplo, pode dar a atenção especial à criação do Nilo. Às vezes os mitos da criação relatam batalhas entre os deuses e monstros primitivos monstros do primitivo caos aquático, por meio das quais uma ou mais deidades alcançaram a supremacia. Em outros relatos, a criação ocorreu depois que um deus derrotou um monstro primitivo e dividiu seu corpo em duas partes, que se tornaram o céu e a terra, ou a terra e o mar, e assim por diante. O mito babilônico da criação, o Enuma Elish, mostra o deus Marduk derrotando Tiamat, a deusa mãe e monstro do mar. Nessa terrível batalha, Marduk mata Tiamat. Ele corta o corpo ao meio, como um peixe colocado para assar, e usa as duas partes para formar o dorso celestial. Essa vitória pretende estabelecer a supremacia de Marduk sobre os outros deuses. Os mitos gregos da criação são similares. Depois do caos inicial, emergem as deidades primordiais: Gaia, a deusa terra, e Urano, o deus céu. Vários deuses monstros, como Cronos, Trifon e os titãs, nascem deles. Mas Zeus, o filho de Cronos, os derrota e estabelece a presente ordem mundial. Então vemos aí a grande diferença entre aquilo que Gênesis nos relata acerca do que é a criação, a cosmogonia, né? A criação de todo o universo, e o que são os relatos produzidos pelas mitologias dos povos. Então cada povo, a partir da sua mitologia, tinha a intenção clara de elevar o seu próprio status,